o silêncio dos que não postam nada, o mistério da presença invisível. Eles estão em toda parte, mas você quase nunca os vê. Nunca postam, nunca comentam, raramente curtem, mas estão ali, observando. E é sobre eles que este vídeo fala. Os invisíveis da era digital, os que caminham entre timelines e feeds sem deixar rastros, os que sabem mais do que demonstram e enxergam mais do que dizem. Num tempo em que todo mundo parece lutar por atenção, há quem lute apenas por paz. E às vezes a paz é o silêncio. Vivemos num mundo onde o valor de alguém parece medido pela frequência com que aparece. Mas os que não postam desafiam essa lógica. Eles lembram que existir não é o mesmo que exibir. E que o mais verdadeiro sobre uma pessoa raramente está no que ela mostra, mas no que ela escolhe esconder. A psicologia moderna chama esse grupo de lurkers, pessoas que observam, mas não participam ativamente. E, curiosamente, elas são a maioria. Em qualquer rede social, mais de 80% apenas assistem, sem postar nada. São como espectadores silenciosos de um espetáculo coletivo de egos, carências e validações. Mas o que há por trás desse comportamento? Medo, desinteresse ou sabedoria? A resposta é mais complexa. Muitos não postam porque compreenderam o preço da exposição. Perceberam que cada foto, cada opinião, cada aparição pública nas redes é uma semente de julgamento. E o julgamento público é uma moeda cruel. Quanto mais você oferece, mais caro se torna o silêncio depois. Outros não postam porque estão cansados, fadigados da necessidade de provar algo o tempo todo, cansados da corrida invisível por aceitação, por curtidas, por relevância. Eles entenderam que o que realmente vale não precisa ser mostrado. Há também os que não postam por autoproteção. Sabem que o ambiente digital é um campo minado de comparações, ataques, vigilância. Preferem observar de longe, decifrar padrões, compreender pessoas. Enquanto os outros se expõem, eles analisam. Enquanto o mundo fala, eles escutam. E o silêncio deles é mais eloquente do que 1000 postagens. Na verdade, o silêncio pode ser um tipo de inteligência, uma recusa a participar da histeria coletiva de opiniões instantâneas, uma forma de preservar a mente, a identidade, o mistério. E em tempos de superexposição, o mistério é luxo. Mas há um detalhe que poucos percebem. O fato de não postar não significa ausência. Muitos desses invisíveis vivem intensamente fora das redes. São os que preferem o olhar real ao filtro digital. A conversa profunda à legenda ensaiada. O encontro verdadeiro ao story de 15 segundos. Eles entenderam algo que o resto ainda não. A vida não precisa de plateia para ter sentido. Psicólogos chamam isso de autonomia narrativa, a capacidade de construir sentido sem depender do olhar externo. São pessoas que já não precisam do reflexo digital para se reconhecerem. E é exatamente isso que as torna diferentes. Enquanto o mundo grita para ser visto, elas encontram poder em não precisar ser. Mas há também um outro lado desse silêncio, o medo. O medo de errar, de ser cancelado, de ser mal interpretado. Muitos se calam não por escolha, mas por trauma. Foram ridicularizados uma vez e aprenderam que o silêncio dói menos do que a exposição. Por trás de muitos perfis sem postagem, existe uma história de dor, de rejeição, de cansaço, de quem tentou ser parte e foi ignorado. E há ainda um grupo mais profundo, os observadores crônicos, pessoas que se alimentam da observação do comportamento humano.
São analistas por natureza. Estão nas redes como quem assiste a um experimento social diário. Eles veem o que os outros não veem, as máscaras, os padrões, os disfarces. Enquanto uns tentam parecer felizes, eles percebem a solidão por trás dos sorrisos. Enquanto uns tentam parecer livres, eles notam a prisão da dependência digital. Essas pessoas não postam porque sabem que o mundo virtual é um teatro e preferem o papel de espectador lúcido. E há poder nisso, um poder silencioso, o poder de ver sem ser visto, de entender sem precisar provar, de estar presente, sem se tornar produto. Vivemos na era em que todos são marcas, mas os que não postam são resistência. Eles se recusam a transformar a alma em conteúdo. Eles preservam o direito de existir no invisível, de viver o que sentem sem traduzir tudo em pixels, de manter algo sagrado, o segredo. E talvez seja isso que mais incomoda o mundo das aparências, não poder medir o que não se mostra. O algoritmo não sabe o que fazer com quem não se exibe. E a sociedade teme o que não pode rotular. Por isso, os silenciosos assustam, porque não se deixam decifrar tão facilmente. Mas eles estão ali, nos bastidores da internet, lendo, observando, pensando. Enquanto o ruído da exposição cresce, o silêncio deles se torna cada vez mais valioso. Num tempo em que todos falam, quem observa tem vantagem, porque quem observa entende. O silêncio dos que não postam não é vazio, é escolha, é proteção, é sabedoria disfarçada de ausência. E se você é um deles, saiba, você não está fora do mundo. Você apenas decidiu não transformar sua vida em vitrine. Às vezes, o maior sinal de sanidade é simplesmente permanecer invisível. Num mundo onde todos querem ser vistos, há uma coragem imensa em não precisar aparecer. Porque enquanto o resto tenta provar que vive, você simplesmente vive.